Segurança, mulheres, é muito importante, principalmente para o assunto que nós vamos tratar hoje, que é sobre desmame. A mulher precisa estar muito segura de que é o momento certo para ela, é o momento certo para o bebê. Hoje nós vamos falar do desmame natural, é onde o bebê decide, ele escolhe estar pronto. E nós vamos falar sobre 9 sinais de que o bebê está pronto, ele está maduro para a amamentação. E uma mulher segura, ela passa por esse processo com mais facilidade, né? Porque às vezes a mulher, ela mentaliza um certo período. Para mim, eu gostaria de ter amamentado assim, 1 ano, 2 anos, mas nenhuma das minhas 3 gestações foi possível, porque eles escolheram assim. Mas faz parte, né? Quando eles decidem, faz parte, não pega de jeito nenhum. Então, te trazer essa segurança, você precisa entender que o momento em que ele escolhe é o melhor momento, ok? E aí cabe a nós correr atrás, né? De aproveitar aqueles últimos dias, aquelas últimas semanas, nos preocupar com a nutrição do bebê, porque é muito importante, ok? Então, eu espero que esses próximos 30 minutos que nós vamos ficar aqui, passarmos juntas, realmente possa te ajudar. Se você está passando por esse momento de desmame, você precisa fazer o desmame, que não é o natural, né? Quando a mãe precisa, aí já é o gradual, tem umas outras expectativas, umas outras pegadas. Hoje em especial é o natural, mas fica por aqui que depois a gente fala mais sobre os outros tipos de desmame, ok? Vamos começar então? Vamos começar, bebê? Nós vamos falar aqui sobre o desmame natural e primeiro eu quero apresentar para vocês os 4 tipos de desmame. Então nós vamos ter o desmame abrupto, né? Esse abrupto pode ser tanto pelo bebê quanto para a mãe. A mãe precisou viajar por algum motivo ou de alguma forma precisou se afastar do bebê, né? De forma abrupta. E o bebê também, da noite para o dia, também pode decidir não mais amamentar. Aconteceu comigo no 3º filho, o Benjamin, com 6 meses apenas. Ele decidiu não mais amamentar e não me pergunte por quê. Sabe, é algo assim que é fisiológico, é deles. Tava amamentando tranquilamente, ganhando peso, crescimento, desenvolvimento super bacana, gente. Com 6 meses, ele decidiu não mais amamentar. E por mais que eu fizesse de tudo, virava de ponta cabeça, ele não pegou o peito mais. E aí pensa, uma mulher em plena amamentação, com 6 meses, onde tá aqui no auge mesmo, o bebê decide. Aí vai eu correr atrás de fazer com que diminua a produção de leite até secar. E realmente é bem complicado. Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, que vai que acontece com você também, né? Como que a gente pode fazer para ir diminuindo essa produção até secar, sem que haja tantos problemas, né? Tantos desconfortos, ok? E também tem o planejado, que é gradual. Então, por exemplo, você vai voltar para o trabalho e você decide então que não quer continuar amamentando depois que você voltar para o trabalho. E tudo bem, é uma decisão e você precisa entender os benefícios e os malefícios de todas as decisões. E essa realmente é a nossa proposta, é o que nós queremos. É trazer informação de forma que você se sinta segura para tomar as suas próprias decisões sem se preocupar com julgamentos. Mas é claro que você precisa estar a par de tudo, para que você entenda quais são os ônus e os bônus de tudo que a gente for fazer em relação ao nosso bebê, tá bom? Aqui nós não queremos julgar e nem se permita ser julgada ou comparada. Precisa estar segura, autoconfiante dentro daquilo que você for tomar como decisão, como você entendendo ser o melhor para você e para o seu bebê, para a sua família, ok? Então, você planeja, olha, então com 7 meses, 9, 1 ano, eu vou parar de amamentar. Então, se você amamentava o bebê 10 vezes por dia,
de manhã, à tarde, à noite, ele amamentava 3 vezes por período. Então, você começa tirando uma vez dentro de um período. No outro dia, você vai aumentando. Aí no outro dia, vai tirando mais uma mamada. Assim, você vai fazendo gradual de forma que o bebê não sinta tanto, ok? Como que você desmama gradualmente? Na hora daquela mamada, se você vai tirar a primeira mamada, então você coloca algo naquele lugar, independente da ordem. Então, se ele estaria amamentando ali às 8 horas da manhã, então você vai introduzir um alimento. Aí pode ser, dependendo da idade, né? Então, se tiver ali mais de um ano, um suco, uma fruta, e aí você vai começando a substituir aquela mamada por um outro alimento, ok? Nos primeiros dias pode ser um pouco difícil para ele aceitar, porque a gente entende que o bebê chega um momento em que ele quer o afeto, o consolo do peito, ok? E isso, tirar é muito mais difícil do que tirar por causa de nutrição, por causa de fome, que aí outro alimento facilmente substituiria, mas a gente sabe que às vezes o que o bebê quer mesmo é o laço materno ali junto, não é verdade? Então esse é o planejado gradual. E aí tem o parcial, onde você vai tirando parcialmente, ele é basicamente planejado, mas você vai tirando parcialmente, vai diminuindo as mamadas, você vai colocando outras coisas. Então, você às vezes dá um suquinho antes da mamada, e aí você vai diminuindo parcialmente essa mamada, ok? E tem o natural, que nós vamos falar hoje, que é quando o bebê realmente escolhe. Então, ele vai decidir não mais querer, tá? Ele perde o interesse, ele larga o peito. Facilmente isso pode ser aos poucos ou da noite para o dia, tá bom? E essa é a maneira mais adequada disso acontecer. Quando o desmame ele é natural, ele pode ser então, como eu disse, gradual ou abrupto, ok? E não me pergunte por que da noite por dia esse menino decide não mamar mais, sabe? Porque eu nem vou dizer que pode ser dor, que vira a cabeça e não quer mais. E olha, a única coisa, minha amiga, que eu posso te dizer é esteja preparada, tá? Curta cada momento, viva cada momento intensamente, principalmente se você, como eu, ama amamentar. Eu amava amamentar meus filhos, e aí parar com essa amamentação assim de uma forma tão abrupta como foi nos 2 casos, né? Só minha primeira filha que eu tive mais tranquilidade para poder amamentar. Então você tem que estar bem para poder compartilhar esse estar bem para com o seu bebê, ok? E também, aí, o natural o bebê escolhe. As outras formas é a mãe que decide o tempo certo dela fazer, ok? Aí tem as suas razões, as suas prioridades, tá? E fique tranquila, no final dá tudo certo, tá bom? A gente precisa se preocupar quando a mãe escolhe tirar o peito do bebê. É muito importante a parte nutricional. Você vai tirar o peito, mas vai oferecer outro nutriente, através de um suco, de uma papinha, de uma fruta, ok? Para que não tire de forma abrupta aquela quantidade de nutrientes que o bebê estava acostumada a ter até aquele exato momento, tá bom? Então tem que ir substituindo. Essa é a melhor forma para você fazer, decidindo você a fazer, tá? Ok, 9 sinais de que o bebê está maduro, está pronto, preparado. O bebê ele vai te falar. Gente, é impressionante a capacidade de comunicação que os bebês têm. E a mãe que está ali integralmente com o bebê, então ela saca na hora. Ela pega muito rápido tudo que o bebê está querendo dizer. Quer seja uma dor, quer seja uma dificuldade na pega, onde ele fica inquieto, brigando com o peito. O desmame também, a mãe consegue perceber esses sinais. Você vai ver que é muito, muito claro, ok? E o primeiro sinal que eu quero apresentar para você perceber que o seu bebê, ele está pronto para o desmame, ele está dizendo assim, olha, tipo assim, não tô querendo mais, vamos fazer outra coisa? Já deu. Ele vai indo te falar, tá? Mas não se sinta menos amada por causa disso, tá bom? Não se sinta menos amada.
você continua sendo a mãe mais amada, mais linda, maravilhosa de todas. Mas é dele, ele tá crescendo. Aquele bebezinho de pouquinhos dias tá crescendo. Eu não sei, já tá aí com 6 meses, 9, 1 ano. Tá crescendo e cresce muito rápido. Gente, cresce muito rápido, muito rápido. Por isso a gente tem que aproveitar, tá bom? E tirar muita foto, fazer muito vídeo para poder guardar na memória, no coração esses momentos que são inesquecíveis. Então, uma primeira dica: a criança pode ficar sem mamar, depois voltar. Nossa, como que é assim? Por exemplo, ele pode passar um dia inteiro sem mamar. E à noite, que é o momento assim que ele mais deseja o mamar, só para ficar mais relaxadinho, assim, eu vou tomar uma mamadinha aqui no peitinho da mamãe para poder ficar mais relaxado, mais zen e poder dormir. Não é verdade? Então, pode acontecer o bebê passar o dia inteiro sem ter interesse em amamentar e à noite ele vir e querer, pedir. E aí você vai ver, mas peraí, menino, você passou o dia inteiro sem amamentar e agora você tá querendo de novo? Tá, pode ser. Isso acontece, tá bom? E você dê o mamar, dê o peito pra ele, tá? Isso pode acontecer. Ou passar a noite toda sem amamentar e quando acordar querer o peito, entendeu? Vai depender muito da idade em que o seu bebê está. Então isso pode acontecer e é o primeiro sinal. Segundo sinal que ele vai te apresentar, você vai ver pela idade. Com 1 ano de idade, isso costuma acontecer, começar ou finalizar, 1 ano de idade. Então, se o seu bebê está nessa fase, é um sinal importante. Quando você vê outras coisas concomitantes com 1 ano, né, junto com 1 ano de idade, vai te ajudar a perceber que é o momento em que ele está pronto para o desmame, tá bom? Terceiro, ele tem menos interesse nas mamadas. Tipo assim, então, vamos mamar? Vamos. Aí vai lá, mama, aí brinca e olha pro teto, olha pra você, faz uma gracinha. Sabe, ele tá ali, tá mamando, mas não é aquela pegada, tipo assim, agora é minha hora e deixa eu pegar esse mamar aqui. Aí ele vai diminuindo o interesse, tá lá mais pra curtir a vibe de estar com a mamãe, tá ligado? Não pode ser desse jeito. Ele quer mamar, tá ali, mas vou ficar aqui com a minha mãe. O interesse dele é mais em estar com você do que realmente o peito, ok? Então esse é o terceiro sinal que você pode identificar que esse bebezinho aqui tá crescendo e que já tá pronto pro desmame, ok? Quarto, ele aceita variedade de outros alimentos. Então, acima de 6 meses, 9 meses, a gente consegue perceber mais. Porque aí você vai entrar uma frutinha, no início, ele consegue já sal, doce, ele já bebe bastante água, suco. Então, ele já tá ali, inteirado nos alimentos. Doce, sal, suco, água. E aí fica tranquilo para ele. Então ele aceita muitos alimentos, né? Eu digo sal e doce porque o leite, ele é mais açucarado. Então para ele partir para o salgado pode demorar um pouquinho, tá? Tem até umas teorias aí que indicam iniciar com coisas de sal, mas isso não vem ao caso. Mas só para que você entenda que quando ele já está ali inserido nesses 2 sabores, salgado e doce, aí minha filha, você pode realmente ficar despreocupada porque vai dar tudo certo, com fé em Deus, tá bom? Que mais? É seguro na sua relação com a mãe, porque o bebê acha que a mãe é só dele e pronto, e de mais ninguém. E esse vínculo na amamentação é como se fosse uma reafirmação, olha, a mãe é minha e ninguém tasca. Então, quanto mais ele tá ali com a mãe, mais ele tá se reafirmando de que a mãe é dele e de mais ninguém. E se você reparar, principalmente quando vai crescendo mais, tá aqui, mamando num peitinho e a outra mãozinha tá lá, segurando no outro peito. Tipo assim, não vem que não tem, é tudo meu. Então, quando o bebê tá pronto para desmamar, ele tá mais seguro.
ele não precisa mais focar tanto na amamentação para essa afirmação que a mãe é dele e pronto. Então ele está mais tranquilo, ele está mais seguro e não tem problema em relação a isso. Ele sabe que o amor da sua mãe, ele é incondicional e independe daquele vínculo, daquele laço pela amamentação. Nos primeiros dias, o bebê, ele mais quer estar perto da mãe do que mesmo com fome ou precisando amamentar, tá? Então ele vai perdendo esse interesse, vai estar mais tranquilo e aí você vai ver que ele realmente está seguro e vai trazer segurança para você também em relação a isso. Mas mãe, olha, fique tranquila, tá? O bebê, quando ele começa a desmamar, perder esse interesse na mãe, é um choque para algumas mães, tá bom? Faz parte. Quer dizer que você está sendo uma excelente mãe, que está fazendo sim tudo certo, que seu bebê está crescendo, está se desenvolvendo, o seu cognitivo está crescendo também, ele está começando a perceber outras coisas, outras pessoas, outras maneiras de também se sentir bem, seguro, ok? É porque está tudo bem, porque as coisas estão acontecendo, você está fazendo acontecer e está saindo, ó, perfeito, tá bom? Fique tranquila em relação a isso. E o que mais, hein? O que mais a gente pode ver? Ele aceita outros consolos. Por exemplo, Dodói machucou com alguma coisa e aí você, quando o bebê tá chorando, machucou, caiu, e aí a mãe corre e põe no peito. Mas olha, se cair, não põe no peito, tá? Não pode, porque ele engasga, ele tá assustado, a adrenalina tá alta. E aí na sucção pode regurgitar e pode broncoaspirar, tá bom? E aí ele machuca, faz um dodói, aí ele quer um dengo, ele quer um carinho, quer ali se sentir que aquilo ali vai passar, a gente corre e põe o bebê no peito, não é? Então, aí ao invés de colocar no peito, às vezes só estar com você, sentir seu abraço, um brinquedo, pegar ali um brinquedinho, colocar na mão dele, tudo isso vai começar a ser mais fácil e ele vai receber isso. Em outros momentos, talvez só o peito resolvia, ele nem chegaria a mamar, mas ele queria estar no peito. O peito faria o dodói sarar, o medo passar, a insegurança passar. E aí, quando ele recebe, ele aceita outros consolos, um brinquedinho, uma brincadeira, cantar uma música para ele, isso, fazer uma cosquinha no pé. Se ele começa a aceitar esses outros tipos de consolo, é algo que vai te indicar que ele está ficando maduro e que ele quer desmamar. Deu para entender então um pouco sobre isso? Sobre os consolos, que outras coisas você pode fazer? Sim? Oi Flor, bom dia minha querida, seja bem-vinda aqui no Despertar a Amamentação. Flor, nós estamos aqui hoje falando sobre o momento em que o bebê está pronto para desmamar, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente. Seja bem-vinda. E aí, outra dica, outro sinal de que o bebê vai te apresentar que ele está pronto para amamentar é: aceita não ser amamentado em certas ocasiões e locais. Por exemplo, o quarto, a poltrona de amamentar, porque aquele lugar liga a mente à amamentação. Então você senta na poltrona de amamentar e ele aceita simplesmente ficar ali sentadinho no seu colo, brincando com você, puxando o seu cabelo, mexendo no seu brinco e tudo bem, né? Às vezes ele até põe a mão no seu peito, fica ali com a mão por dentro da blusa, quer brincar com o peito, e esse é um sinal, né? Ele brinca com o peito, mas não mama, não leva a boca e não quer, fica naquela inquietude para querer mamar. Então ele vai aceitar estar em alguns lugares como esse tão específico e brincar com você, ou apenas estar ali no seu colo e não vai pedir para mamar. Então esse aí é um grande sinal de que esse bebezinho está pronto, ok? E o que mais, hein? Esse sinal é muito, muito importante. Se estiver acontecendo com você, olha,
Tá bem madurinho esse rapaz, viu? Ou essa moça, né? Qual é, hein? Qual vocês acham que é? Às vezes ele dorme sem amamentar. Quando o bebê ele começa a dormir sem amamentar, é muito, muito bom. Sabe? Primeiro, ele não vai dormir com a boquinha suja de leite. Porque, olha, escovar os dentinhos, limpar a boquinha, você sabe que é desde sempre, né? Então, o bebê começou a amamentar ali, você já vem com uma fraldinha, água filtrada, você tem que fazer a limpeza dessa boquinha sempre, sempre. E aí, às vezes, antes de dormir, fazer tudo isso, ele tá ali mamando, aí ele tá quase dormindo, aí você pega uma fralda e vai passar na boquinha dele para limpar, para ele não dormir com restinhos, com resíduos de leite? Não vai, né? Então, vai dormir com a boquinha suja, vai facilitar o surgimento de cáries e outras situações que podem acontecer. Então, não dormir amamentando é muito, muito bacana, ok? E olha, não tira o peito e vai pôr uma mamadeira. Não precisa, gente. Não tem necessidade. Se o bebê, principalmente se o bebê já estiver maiorzinho, ele não vai acordar durante a noite, já está com o sono controlado, já está dormindo certinho a noite pelo dia, tá bom? Então é muito, muito bacana quando o bebê consegue dormir sem amamentar. Mama e mamadeira. Ai, mamadeira, ok? Tá bom? Entendidos? Ó, mostra pouca ansiedade quando não recebe o peito. Então você tá ali dentro de um momento ou em algum lugar e ele quer o peito porque quer. Aí o que acontece? Você não dá o peito, é uma situação em que não pode, você tá sem condições de tirar o peito e você não se sente confortável para amamentar em público naquele exato momento, tá? Às vezes é uma reunião em que você está desconfortável e não quer amamentar. E aí você vê que ele quer, ou por fome, ou porque quer você, tá no meio de pessoas e ele quer mostrar que aquela reafirmação de que você é dele. E aí o que acontece? Ele quer amamentar, só que você não pode ou não quer naquele momento amamentar. Então ele vai ficar nervoso, vai brigar um pouquinho, vai ficar um pouco zangado, inquieto e tal, mas passa um pouco, ele vai começar a entender e tá bom, dessa vez passa. E aí fica sem amamentar naquele momento. Mas ele não chora, não dá aquela birra que antes poderia fazer, ok? Então isso aí é importante. Quando o bebê ele aceita ou não, de uma forma assim, menos irritadiço, ok? E o que mais, hein? Às vezes ele prefere brincar com a mãe do que realmente amamentar. Então ele tá ali no momento, ele quer estar com a mãe e era um momento às vezes que era a hora da mamada, sabe? Aqueles horários assim bem específicos, tipo assim, depois do banho, aí ele quer tomar um mamazinho ou para dormir ou para ficar mais relaxado. E antes ele só queria o peito depois do banho, que é um exemplo que eu estou dando. Ele prefere brincar. Então, às vezes você vai, faz ali, pega ele, coloca em posição de amamentar, só que ele não quer amamentar, ele fica brincando, pega no seu rosto, brinca com a mama, faz carinho, aperta o bico, não é? Esse tipo de coisa, mas ele não mama. Às vezes ele põe até a boca e fica ali brincando, mas não faz o ato de sugar, tá? Então, ali é o momento, aí onde você brinca com ele, retribui aquele momento e vai fazer com que tudo isso passe da melhor forma possível, ok? Esses foram os nove sinais, acho que deu 10, né? Eu acrescentei mais 10 sinais. Então, se você perceber tudo isso no seu bebê, é porque ele está pronto para amamentar, pronto para desmamar, ok? E é muito natural. Mas olha, se você está passando por isso, mas ainda tem sentimentos confusos em relação, não tem certeza se é a hora certa ou não, você pode ir deixando as coisas tomar um curso naturalmente, tá? Não incentivar. Então, se você ainda quer curtir mais um pouco, você pode oferecer a mama no primeiro momento que você vê que ele quer, aí você já corre e já oferece para que ele já tenha aquele momento, você tenha aquele momento, você não fique deixando um pouquinho para depois. Então você vai
não insistindo, tá? Porque, gente, uma vez que o bebê decide, não quero mais, acabou. Pensa num bichinho de opinião, é bebê, tá? Mas você não facilite o processo. Você fica ali curtindo mais um pouquinho, tá? E olha, o amamentar, ele realmente é um laço muito, muito forte e cria uma certa dependência. E à medida que a mãe vai entendendo que esse laço, ele não vai ser quebrado, laço entre mãe e filho, mas que eles vão continuar, vai ter outras coisas bacanas que vocês vão poder fazer juntos, entendeu? Então tudo isso a gente pode ver crescendo a partir do momento em que ele vai deixando o peito. Tem muitas outras coisas bacanas. E mãe, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. E que vocês vão ficar assim, ai não. Então, porque se você é uma mãe ciumenta igual eu, isso pode te afetar um pouco. Mas antes da gente terminar a nossa live de hoje, eu quero compartilhar isso com vocês. Quando o bebê ele vai desmamando, ele tende a se aproximar mais de outras pessoas, né? Dos avós, dos irmãos mais novos, dar mais atenção. Isso tudo é um processo e faz parte, tá, mãe? E aí você precisa se segurar, né? Entender que ali você não é mais a única na vida dele e que ele vai se aproximar do pai, vai querer fazer brincadeiras com o pai. E isso é muito bom, muito saudável, tá? Incentive, encoraje, porque aí as coisas vão mudando, né? Porque nós já falamos aqui que no início da amamentação, onde é exclusivo, onde tem a dependência, né, total da mãe, em todos os sentidos, o pai pode se sentir um pouco excluído, mas à medida com que ele vai desmamando, ele vai se abrindo para outros relacionamentos, fortalecer relacionamentos, principalmente com o pai. E eu quero te encorajar a incentivar, sim, esse relacionamento com outras pessoas, mas em especial com o pai, tá bom? Traga ele para essa relação, tá? E olha, se o bebê está desmamando, se preocupe com a parte nutricional dele também, se prepare. Pode, se for gradual, se for demorar, pode demorar um dia, uma semana, vá se preocupando com a questão nutricional dele para que não falte nada, tá? Porque você sabe, o seu leite é muito importante para ele. E ficar sem, é preciso repor todos esses nutrientes. E aí você vai começar a colocar um pouquinho mais de frutas, verduras, sucos nessa alimentação para ajudar ainda mais o crescimento e desenvolvimento desse seu bebê. Ok? Fez sentido para você? E aí? Vocês acharam que seria mais difícil identificar os sinais, passar por esse processo? Sinta-se bem, sinta-se segura, sinta-se feliz, né? Realizada em ver seu bebê vencendo de forma natural mais esse processo, mais essa etapa do crescimento e desenvolvimento, que é a amamentação de forma adequada, que o fez crescer, desenvolver o seu cognitivo, abrir o coração para fortalecer novos relacionamentos, e tudo isso foi você. Você fez parte de todo esse crescimento. Sinta-se bem, sinta-se feliz com relação a tudo isso, ok? E por hoje estamos aqui e olha, terça-feira, né, amor? Terça-feira nós temos mais live. Olha, depois conta pra gente como é que tá pra você esse horário, às 8 horas da manhã. Nós queremos nos encaixar na sua rotina, da maneira como você conseguir. Manda pra gente então a sua resposta, o que você tá achando, comenta lá. E se esse conteúdo te ajudou, trouxe luz no seu coração, nas dúvidas que você tinha em relação a esse momento do desmamar, se fez sentido para você, compartilha com uma outra mulher, com uma outra mãe que talvez esteja vivendo essa mesma experiência, e isso vai ajudá-la, e não somente a ela, mas também a nós aqui do Despertar Amamentação, que vai nos ajudar, vai nos mostrar que tá fazendo sentido para você e tá te ajudando, porque essa é a nossa proposta, ok? Te ajudar. Gente, olha, muito obrigada e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Um beijo para vocês. Tchau!